Salve, Vitinho! Começando o primeiro vídeo nesse canal. Os rivais sem treta, mas eu espero que tenha muita treta, mano. E aí, de boa, Vitinho? É, Tranquilo? de boa, irmão. Bom dia aqui, né? Bom dia Bom aqui dia, bom ainda. dia. Então, prazer, né, irmão? Agora, né? Agora gravando, né? A gente já tem esse videozinho, um videozinho salvo aí, como a gente tava ao vivo. Agora a gente tá Fizemos o teste, né? um videozinho gravando, é. Top, top. Prazer, irmão. Prazer. Vamos falar aí sobre futebolzinho sem treta, mas espero que tenha treta também. Nós. Tem que ser. A gente tem que ser torcedor fanático nesse momento. Falar as besteiras Com certeza. que a gente normalmente fala entre os amigos, né, mano? Entre os parceiros. Mas Com certeza. Com o. certeza. Bom, cara, vamos falar um pouquinho sobre essa rodada aí. Infelizmente, eu tô triste, né? Com essa rodada aí Sul-Americana e Acesso negado, Libertadores. né, irmão? Não Acesso começa. negado, né? Acesso negado, né, Não, mano? não, Acesso negado. Não não tem muito o começa que com essa, falar. não começa com essa besteira, velho. Que aí a gente vai entrar em outros assuntos, mano. Vai falar de Mundial, pá. Mas, cara, a questão não é essa. A questão. A gente vai falar do Corinthians, mano. Mas a questão eu acho que não tem nada a ver. Os caras botam uma mística no negócio, velho, de acesso negado. Acho que é mais questão Mas é, de irmão. prioridade, mano. É Mas é. prioridade, velho. Mas é, mas Prioridade. é. Não, Mas é é. Tá, prioridade. vocês estão priorizando. Não, 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 não. Fala que o Hum. Corinthians tá priorizando brasileiro com 7 rodadas. Não, a Ah, não. questão não é priorizar Brasileiro. brasileiro. A questão é que vocês têm Ah, elenco pra disputar 3 competições. A gente não tem, cara. Não adianta. E a sim, gente tá sim, nessa sim. daí há Concordo, 5 concordo. anos sem elenco pra disputar, velho. Então é essa a questão, mano. A gente não tem Ah, elenco, mano. mas o acesso negado é histórico. Não, não, não tem como negar. Não, É histórico. histórico por quê, Acesso velho? negado é histórico. Histórico por quê? Não tem nada a ver. Se a Pô, gente. eu vi, Eu vou trazer. eu Eu vi, vou irmão. trazer o Kaká Catalão aqui pra falar. Você sabe quem que é esse cara? O cara Não sei, não fala sei. sobre a história do Sei. Corinthians. Vou trazer ele pra falar aqui sobre a história mesmo, se você realmente concorda com o negócio de acesso negado. Cara, não faz sentido nenhum, mano, isso daí, velho. Irmão, eu vi um post Hum. hoje que o Palmeiras tem 18 quartas de final da Uhum. Libertadores, porque ontem já foi classificado. O Corinthians tem 18 participações em Hum. Libertadores, irmão. Mas Então, a eu acho questão é que tem um prioridade, negocinho de acabei de. acesso negócio, sim. Não, a questão não é essa. Questão de prioridade, ó. Se você quiser, eu pego os vídeos pra você lá dos caras lá da Ah, Argentina. Da Argentina, ah. quando os caras falaram do Corinthians e Boca Juniors, que no ano passado poderia dar Corinthians e Boca Juniors na Sul-Americana. Os caras desesperados. Ah, não, o Corinthians contra o Argentino sempre se dá bem, cara. Não tem nada a ver, mano. É questão de prioridade. O Corinthians. Ah, Isso é verdade, mano. O Corinthians nunca dá prioridade. E eu não tô falando da competição em si. O Corinthians sempre quando pega esses times pequenininho, esses times pequenos ah, aí da Colômbia, da ah. Venezuela, os caras vão com um salto alto, achando que vai ganhar fácil desses caras. E uma coisa você tem que entender: o Palmeiras pode ser que seja, pode ser, mas eu quero que você entenda sobre o Corinthians. Todo mundo Uhum. joga o melhor. Quando chega contra o Corinthians, por quê? O Corinthians, normalmente as transmissões, não é puxando o saco, mas isso é verdade. As Ah. transmissões do Corinthians, normalmente na TV, e isso daí é histórico. Você pode até falar, Mamãe Globo, não sei o quê. O Corinthians sempre dá mais audiência. O Corinthians sempre dá mais audiência. É Não normal. tenho como negar isso por A conta de menos se torcida, for né? Não um posso negar isso por Palmeiras e conta de nem Flamengo, torcida. final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, beleza. Mas não tô falando de jogo de semana normal. O Corinthians é o que mais dá audiência. O Corinthians dá mídia. O Corinthians dá mídia, porque qualquer coisa. Se o Corinthians. O único clube que deve marmita e sai na notícia é o Corinthians. O Palmeiras. O Palmeiras, na época que tava pra a luz ser cortada, ninguém falava nada, mano. Mas o Corinthians deve a Irmão. tia da limpeza. É notícia lá que o Corinthians tá devendo a tia da limpeza. Então o Corinthians vende notícia. Cara, todos Irmão, esses times mas. pequenos que vão jogar com o Corinthians, eles dão a vida, mano. Eles dão a vida. Só você ver o que os caras fizeram, o América de Cali fez. Jogaram com sub-20 no campeonato colombiano, que eles são líderes. Jogaram com sub-20 Aqui, ó, o campeonato é fraco, irmão. Lá o pra. campeonato é fraco. Ah, não é tão fraco assim, não, mas assim. Jogaram com sub-20. Não, Jogaram com. não é Mano, fraco. ó, por mais que o Palmeiras assuma 9 pontos de liderança, nunca que o Abel vai. Ele pode poupar, mas nunca que ele vai botar o sub-20 pra jogar com alguém na Libertadores. Na Não, não semana. mesmo. Então, assim, os caras Mas botaram aí você tá comparando o sub-20, futebol mano. nada a ver, irmão. Um futebol brasileiro com o Nossa, os futebol caras meteram colombiano. sub-20 porque queriam jogar com o Corinthians a todo custo, mano.
E os caras correm o dobro. Não adianta falar. Os caras correm o dobro. Os caras fazem tudo o dobro, mano. Chuta melhor. Não tô falando que assim, beleza. É que nem eu tava vendo uma live dos caras falando, nossa, era o melhor América de Cali dos últimos anos. Ah, essa besteira também eu não acredito. Porque todo mundo. Não é possível que todos os melhores times que a gente enfrentou, aquela Universidade Central, é a melhor Universidade Central nos últimos 10 anos. Vamos parar, porque Não, é melhor. mano, eu acho muito pouco pro Mas Corinthians, acho beleza, muito mas a pouco, questão acho não muito é essa. pouco. A questão que junta o salto Pode vir, alto, irmão, ó, junta o salto pode alto com a vir. força de vontade dos outros times, é que dá no que dá, mano. Agora, Irmão, chega. pode vir a seleção do campeonato da Colômbia contra o Corinthians. O Corinthians tem que ganhar, mano. Mas não é isso, Porque o mano. futebol colombiano não tem. Eu sei que Mano, tem que ganhar. Mas isso daí não tá. tem a nossa qualidade. Não Eu tem sei que nunca tem que ganhar. igual a nossa qualidade. Eu sei que tem que ganhar, mas tem dois. Agora vamos falar do fator atual. Jogando em casa. O fa- Jogando em casa. Não, beleza, mas o fator atual. Primeiro, o Corinthians veio de um jogo do Internacional super pesado. Os titulares correndo pra caramba. E você viu que a Beleza. CBF. Você viu que a CBF admitiu erros no lances para o Internacional. Mas ao mesmo tempo eles Então, falaram. Não, 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 também. não. Eu vi o vídeo inteiro. Eu vi o vídeo inteiro. Eles falaram que o pênalti não foi. Segundo eles, o Ah, pênalti foi. Mas o gol do Depay foi injustamente anulado. Então, assim, elas por elas. Foi. Eu vi o vídeo, pô. Eu vi o vídeo. Pega o aham, resumo do Chico aham. Garcia também, ele resume todo. Faz todos. Chico Garcia, com a esposa dele corintiana, fanática. Não, mas ele mostrou o que. Ele mostrou o que os árbitros falaram, o que a CBF falou. Ah, Que eles falaram que teve um erro no gol. Mas até aí, cara, que você vai acreditar em CBF, mano? Os caras. A questão não é não, nem. não. A questão não é nem CBF é quem é a favor e contra. Os caras erram pra todo mundo, mano. Então, assim, os caras é com ruim. certeza, com Mas o que eu certeza. tô falando Não, é os caras é assim: péssimo, o péssimo. Corinthians tem um problema sério com chegar na hora. Primeiro, esse jogo aí. Os titulares não estavam no 100%. Aí você vai botar os reservas. Tem esse fator. Que os reservas são horrorosos. Saiu o Martinez. Entrou o Concordo também com isso Charles. aí. Que é Nossa pau senhora. mole, o Charles. É horroroso. Aí entra o time reserva do Corinthians, né? Aí o Michael fez uma partida boa, mas é outro que não marca nada. Tipo assim, ele é mole pra marcar. Aí você vai É, botando os caras. nossa, a Dispare... despencância de A time titular do disparidade, né? Corinthians contra o. Nossa, Então, despencância, mas na verdade, assim, porque é o time titular do historicamente. Corinthians com o time reserva, cara, Mas é absurdo. historicamente é isso que eu tô falando. O time do Corinthians vai com o salto alto, enquanto os caras vêm com força de vontade, mano. É essa a questão. Aí você pega. Cara, assim, eu juro pra você, Vitinho. Você olha. Eu assisto bastante jogo de futebol do Brasil, né? Não assisto tanto Uhum. internacional. Do Brasil. Cara, às vezes eu tô vendo Corinthians e Colo-Colo. Aí o Colo-Colo. Pá, não sei o que. Tá. Os caras jogam muito. Aí joga Fortaleza e Colo-Colo. Cara, não parece o mesmo time, mano. Você pega o Breno Lopes lá no Fortaleza driblando 10 do Colo-Colo. Ah, não é possível que é o mesmo time, mano. Não é possível, mano. Então tem um negócio, tipo assim, você olha os jogos, mano, parece que os caras querem correr o dobro contra o Corinthians, mano. Não é justificativa, não é. Mas é isso que eu estou falando. Além do salto alto, tem muito time brasileiro que vai no salto alto contra esses times e ganha mesmo assim, velho. A questão é que com o Corinthians junta tudo, mano. Junto, os caras sabem. Mano, os caras sabem, velho. Ah, é contra o Corinthians. O horário é das 9h30. A transmissão é da ESPN. Não, mas tô falando, todo mundo é transmitido da ESPN. Mas tem mais visualização, tem mais gente assistindo do Corinthians. Se eu ganhar do Corinthians, se o América de Cali ganhar do Vitória, ninguém vai falar nada. Mas se ganhar do Corinthians, sai em todos os jornais dos países sul-americanos. Mas aí mas eu acho que aí, irmão, tipo assim, é um. Eu acho que a comparação é meio injusta, né? Porque Vitória não tem como comparar com Corinthians, Hum, Palmeiras, Flamengo. E eu acho que não é só com o Corinthians isso. Eu acho que é caso com Palmeiras, eu acho que é caso com Flamengo, caso com São Paulo. uhum. Eu acho que todos os times grandes assim que se envolvem em Libertadores, eu acho que toda essa fala que você falou para o Corinthians, eu acho que se engloba com todos os outros. Mas não existe esse negócio de Porque, mística. Você vai falar que tem mística? Ah, cara, 2012, 2012 a mística no. Em 2013 o Corinthians estava cara, atropelando todo mundo também, só foi parado pelo juiz, pelo Amarília contra o Boca Juniors.
Então, assim, cara, Cara, não tem cara. isso, mano. É seriedade. É jogar com seriedade, velho. Tradição, cara. Não, nada a ver, Tradição, nada a cara. ver. Tradição, E outra, tradição. não querendo justificar, não ser o corintiano que passa pano aqui. Mas eu prefiro que o Corinthians venha inteiro pra jogar uma Copa do Brasil. Ah, beleza, é um torneio internacional. Mas eu prefiro ganhar a Copa do Brasil do que a Sul-Americana, cara. É, eu também concordo com Até você. Agora, porque se fosse colocar Copa do Brasil e Copa Libertadores, aí é coisa diferente. Mas Copa então, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. mas é isso que eu falo. Esses torneios internacionais, a Libertadores só fica interessante por dois fatores: os times brasileiros e Boca e River. Acabou, mano. Libertadores é isso. São os times brasileiros. Se você for ver, as oitavas de final vai ter 6 times brasileiros, mano. É uma Copa do Brasil, mano. É uma Copa do Brasil com um time Atualmente, né? chileno. Atualmente, né, irmão? Atualmente. Porque até quando o Grêmio foi campeão, não foi contra um time nenhum que você falou, né? Foi contra o Lanús, a final, se eu não me engano. E eu não tô falando de tanto tempo assim de diferença. A última vez que o Grêmio foi Não, campeão tô da falando Libertadores, se eu não atualmente. me Tô falando engano. atualmente. É, não, 2017. atualmente tá bem. É, então, atualmente tá bem forte os times brasileiros. Mas só que, cara, você vê que time uruguai também tá legal, time colombiano não vou falar, né? Porque o colombiano, cara, deu um apavoro aí, né? Em alguns times aí. Eh, mas tem alguns times, sim, irmão. Ainda eu discordo um pouco, assim, dessa parte, porque eu acho que na Libertadores é uma competição que engloba a América Latina inteira. Então, às vezes, o Independente Del Valle mesmo já tirou quantos times brasileiros em todos os anos que ele estava passando. E Independente Del Valle, se eu não me engano, é do Equador. É um time chato de enfrentar e é um time que tá no Equador. Então, eu discordo um pouco dessa sua fala aqui falando que é só brasileiros e Ah, eu River acho. Plate e Boca Juniors. Hoje em Até dia é. porque Boca Juniors nem tá na Libertadores, né? Não, Tá na mas eu sei, Sul-Americana. mas o que eu tô querendo dizer assim, que normalmente a Libertadores dos anos pra trás é pautada nisso. E eu não tô falando que o Sim. Boca Juniors é porque é forte. É porque o é a instituição Boca Juniors. Porque o Boca Juniors tá uns, sei lá, uns 4 anos horroroso. 3 anos horroroso aí. É, Então, assim, a questão é a mas chegou na instituição final da Boca. Libertadores ainda, né? Final retrasado, e mesmo estando Então, por isso que eu falei, horrível do jeito. 2, 3 anos aí atrás, sei lá. Mas Uhum. assim, a questão é que o Boca Juniors, o último, eles foram pra final com o Fluminense. Fluminense. Mas mesmo assim, aquele time ali não era nada demais também. Nada demais. Ganharam com Eu a acho que camisa, naquela velho. Foram, Libertadores, foram se até o a final com a Palmeiras. camisa. Eu acho que se o Palmeiras passa do Boca Juniors aquela ali, naquela Libertadores, sem clubismo, eu acho que o Palmeiras ganhava do Fluminense. Do Fluminense do Diniz. Eu acho que o Palmeiras ganhava do Fluminense sim, mano. Nossa senhora, se o Eu acho que Palmeiras passa ganhava. daquela Libertadores. Fluminense só não perdeu do Inter porque o Valência perdeu 800 gols ali. Cara, se você. Nossa, irmão, se você for ver os lances de. É que eu nossa, remói, né? Você Sim, vê os jogos, olhar você de novo. remói. Cara, nossa senhora, o Endrick tentando o calcanhar do nada, tá ligado? Na frente do gol, se ele vira e chuta. Cara, é uns negócios Eu lembro desse absurdos jogo. assim que você fala. Cara, nossa senhora, se fosse diferente. E era lá, né? Porque se o Palmeiras ganhar mais uma Libertadores aí, era o único time com 4 Libertadores no currículo. É. Aí faltaria só o Mundial, né? Mas aí, então vamos lá falar do Ó, Palmeiras aí. se quiser entrar nesse mérito, a gente entra, porque, tipo assim, você tá querendo apagar uma história que já existiu, você tá querendo apagar uma história que já Apagar o quê? existiu, irmão. Ah, o campeonato que teve um campeonato mundial naquela Teve. época, e foi Então o considerado Corinthians como é um tri. mundial. O Corinthians também tem o Não, irmão, mesmo, velho. você tem que Hum. entender que o de 1951 foi considerado mundial por Hum. conta do Maracanazo. O do Maracanazo. Porque o Brasil já tinha tomado um pau É. de absurdo Aham. no Maracanã. E aí foi considerado mundial por conta dos times brasileiros terem essa força contra os times internacionais. Uhum. Isso é um pouquinho Ah, da história, é né, por, irmão? é Se por, você fala que não tem, apagou. é por essa, Apagou. é por essa loucura psicótica sua que o Fluminense coloca lá também que eles são campeões 52, que o Botafogo fala também que eles são bicampeão. Não, É por irmão, isso não, daí, irmão. velho. Você tem que ver, Ah, você tem não, que não, que ler a contexto, que história dos contexto. campeonatos. Você tem Ah, que ler as histórias ah, dos campeonatos. para. Porque, irmão, se você fala pra mim que não Ninguém leva a existiu, se sério você fala pra vocês, mim que nem a não. FIFA leva a sério Irmão, vocês, mano. Para. irmão, lógico que leva, cara, lógico que leva. Para. Oxe, é só você. Irmão, até quando teve os posts da FIFA, quando Hum, você lê os posts da FIFA, ela mesma fala, ela mesma ela fala. fala. E, Engraçado que e só se não botaram você não apaga. atualizaram no site, mas tudo bem.
Mas o site lá tem a partir de 2000. Se você falar que é a partir de 2000, Não, mas ele. Não. você desconsidera um monte dos Não, outros. Tem um post tem dentro do site da FIFA Ah, que fala dos ah, campeões mundiais. Inclusive, eles colocam o São Paulo, eles ah. colocam da década de 90. Não tem nada a ver, cara. Não Ó, tem nada a ver. se você apaga a parte dessa história, Hum, irmão, se você apaga a parte dessa história, você acaba apagando quando o campeonato muda o nome. Por entendi. exemplo, quando vocês falam, quando eu já escutei, né? Eu sou palmeirense, então eu já escutei que a gente é fax, time do Hum, fax, que recebemos 4 Brasileirão por fax. uhum. A gente pode fazer o quê? Se no campeonato não era chamado Brasileirão. Então o nome não era Brasileirão, então aquele campeonato não existiu. Mano, lógico que existiu. Sim, O campeonato existiu, mas antigamente você coloca o nome. Você coloca o nome. Você coloca o nome devido. Não é Campeonato Então, Brasileiro, é mas aquele Copa. campeonato hoje em dia, irmão, virou o Ô, Brasileirão. Vitinho, Aquele vocês têm campeonato hoje em dois dia virou o brasileiros no Brasileirão. mesmo ano, velho. No mesmo ano, Irmão, como que mas vocês o ganharam dois no Brasileirão, mesmo ano, o velho? Brasileirão naquele ano era daquele jeito. O Hum, Brasileirão do. Então, se você for levar nessa cabeça, se você uhum. for levar nessa cabeça, então nenhum time mais tem Mundial, porque o Mundial mudou o nome. Agora é Intercontinental. Não, Concorda? não, mas aí você tá confundindo, porque Ah! o Eu tô nome na taça confundindo! é Mundial de Clubes. Agora é Super Mundial. É Eu simples. tô confundindo! O cara que Ah, ganha. irmão, não, não, não. Quem ganhar o Super Mundial não vai falar que eles têm Mundial, eles têm um Super Mundial. É diferente, cara. Ah, É mas diferente, então, mano. agora mudou o nome, mudou o nome. Agora não é mundial mais. O antigo, né? Agora a gente fala antigo, tá como Intercontinental o Uhum. nome. Então então se a pessoa ganhar, ela vai falar que ela não ganhou o mundial. Ela vai falar que ela ganhou o Intercontinental. Porque É mudou a isso que ela vai regra. falar. Mudou a regra. Ah, não, não, Mudou não. a regra, Não, não, Vitinho. não, 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 A não, não, regra não, não. Você muda, tá louco. cara. Então o mundial não existe mais. O A mundial não regra existe mais. muda, Vitinho. A regra muda, mano. A O regra mundial muda. não existe mais, A irmão. Copa Rio São Paulo, até um tempo atrás, era praticamente o Brasileirão. O campeonato mais importante no Brasil era a Copa Rio São Paulo. E era praticamente um Brasileirão. E eu vou ficar falando, o Corinthians tem mais quatro. Não, pelo amor de Deus, cara. Não. Não, Copa Rio não se compara, irmão. Eu Copa quis Rio era só, dizer. era só. Mas eu quis dizer de importância. A Copa Rio era o campeonato mais importante. Era considerado praticamente o Brasileirão. Quem ganhava a Copa Rio falava, é o melhor time do Brasil. Os caras ignoravam qualquer outro time, Nordeste e tal. Mas os caras falavam, é o melhor time do Não, Brasil. concordo, isso eu Sem concordo, disputar com concordo, os isso eu times de concordo. Nordeste, do Sul. Então, assim, cara, Isso eu concordo. é isso que eu estou falando. A Copa Rio Só são. que É. Não, eu só ia falar que só porque mudou o nome, o campeonato não deixa de existir. Então, quem comandava o campeonato naquela época é a CBF. Se a CBF viu que é o mesmo campeonato, que o campeonato que ganhou era o mesmo, cara, não faz sentido sumir aqueles títulos que o time Uhum. ganhou e deixar só os a partir da frente que ela falou, entendeu? Mas a Não faz CBF, sentido isso, mas não faz Vitinho, sentido. a CBF, você tá falando aí como se a CBF só tivesse um campeonato. A CBF comanda Copa do Brasil, comanda Brasileirão. São campeonatos distintos, como eles comandavam esse daí. Sim, É sim. um terceiro campeonato, uma Então, terceira via, velho. Você não pode incluir no exatamente. Brasileirão, velho. Não tá escrito Brasileirão. Mas enfim, Não, mas, irmão, o hum, Brasileirão não existia naquela época. É isso que eu quero que você entenda. Não existia, tudo entendeu? Não bem, aham, existia. Então é isso, é tudo isso. bem. Então, não existia. O Campeonato Brasileirão daquela época era E aquele, vocês ganharam dois no entendeu? mesmo ano, velho. Não, mas eu vou fazer o quê se era daquele jeito? É Ah, como se fosse o primeiro turno e entendi. o segundo turno. A questão é que nenhum time faz o que vocês fazem. E aí, quando faz, que nem o Fluminense que faz, coloca lá campeão mundial de 52, também é ridicularizado, velho. É simples, mano. Simples. Não, não. É lógico que é. É lógico que é. Não, É não. lógico que é. No próximo vídeo eu vou trazer, Tá bom. trazer histórias. Vamos falar de. Histórias, e aí Tá. mostra, aí mostra. Vamos falar desse jogo aqui do Cerro Porteño e Palmeiras. Deixa eu mudar a tela aqui. Que Cara, dá pra ver aí. isso aí, jogo de almanaque do Palmeiras, irmão. Vou te dar um Comenta aí. Então resuminho legal aqui, ó. comenta isso, comenta. Legal. Hum, Palmeiras, desde o primeiro tempo, amassando o Cerro Porteño. Desde o primeiro tempo, amassando o Cerro Porteño. No segundo tempo ali, né, já teve uns desgastes físicos ali, e aí o Cerro Porteño começou a aparecer. Mas isso lá pro final do jogo, 70 minutos, 75 minutos lá pra frente, o Cerro Porteño começou a aparecer. uhum, Só que o Palmeiras, meu, partida de almanaque ali, né? A gente até fala almanaque brincando, mas partida de almanaque mesmo. hum. Até concordo com os comentaristas na parte onde eu tava assistindo o jogo, falavam que o Palmeiras era até perigoso aquele jogo pro Palmeiras, porque o Palmeiras estava comandando o jogo, mas estava 1-0 só. Uhum. E o
Palmeiras recebeu bola na trave no final do jogo com 1-0 só. Se o Cerro Porteño acaba fazendo, era um empate amargo, porque o Palmeiras comandou o jogo todo, poderia ter feito mais gols. Vitor Roque perdeu um gol absurdo, absurdo, Já que vou não pode falar. perder, não É pode isso, perder. É um absurdo aquilo lá. atacante de 160 milhões de reais, um atacante de 160 milhões de reais, não pode perder um gol daquele. Mas eu entendo, é atacante. Atacante vive de gol, vive de oportunidade, então teve a Não, mas oportunidade ali até ele errou não só o chute, como o parecia que ele toque tava em também. Nárnia, mano. Era só tocar pra quem. Era o Estevão que tava do O lado dele, velho. Estevão, Pelo Estevão amor que de tava do Deus, lado velho. dele. Pelo amor de Deus, mano. Mas eu entendo, irmão, atacante, cara. Você é atacante. Mano, você é Hum. atacante, você tem que ser fominha de fazer gol. Você vai tocar? Não, você vai chutar. Eu Eu entendo, entendo ele eu entendo se ele completamente. ganhasse 200 mil por mês, velho. Agora, com o salário que ele tem e por 100, 100, Ah, irmão, 160 milhões, você tem que exigir o melhor do cara, velho. Não adianta, mano. irmão, se a gente for Eu entrar xingo nesse o Yuri mérito, Alberto então direto por causa dessas burrice, mano. é isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Se a gente fosse entrar nesse mérito, eu ia falar dele. Mas só que, cara, eu acho que até o Abel comentou na coletiva, eu acho que foi até uma frase legal ali que ele fala que é resiliência, né? Ele Hum. mostrou resiliência. Deixou o Vitor Roque em campo e no final do jogo o Vitor Roque foi lá e fez um golaço. Ganhou na corrida do zagueiro, puxou, tirou do goleiro, tirou o zagueiro e chutou. Eu acho que entra como a palavra resiliência mesmo. Mas, cara, eu concordo também que não dá pra perder um gol daquele, né? Se ele não tava confiante pro chute, ele tocava a bola pro Estevão, mas fazer o quê, né? Acontece. Bom que Bom, não fez falta, porque se tivesse feito falta, o que o ia ser Vitor Roque ia estar xingado. sendo xingado hoje é brincadeira. Mas eu já te falei, velho, que o Vitor Roque não vale essa grana toda, mano. Ele não vale essa grana toda, mas Cara, beleza. Você acha que não? irmão, Você acha que ele é bom? Eu já falei, mano, que ele não. Ele perde muito gol e ele é burro, mano. É jogador burro, velho. que isso, cara? Ele é Que isso? jogador burro, mano. Ele é Que jogador isso? burro. Não é. Não Ele é, é, não mano. é. Ele O é, velho. cara. Não é, cara. Irmão, quando ele tava no Atlético Paranaense, escutava várias Atlético pessoas, várias Paranaense. pessoas. Sabe quem foi bom Irmão, no Atlético Paranaense? O Pablo, velho. Não tem. Para, mano. Como que é o nome daquele do cabeludo lá que tá no Fluminense agora? O Canóbio. Canóbio jogou bem no Atlético Paranaense, velho. Não é motivo. Mas, irmão, você tem que entender que o cara foi comprado pelo Barcelona, irmão. O cara foi comprado pelo Eu já Barcelona, falei no ele é um menino grupo, eu novo mandei pra ainda, ele é um você que isso menino daí não novo. significa nada, que o Douglas Não, foi comprado mas você também, velho. comparou o lateral. Mas você comparou o Uma questão. lateral. Mas o scout é o mesmo. O scout é o Ah, mesmo, não velho. é mais. Não, Não é não. mais, Pode ter não é mudado, mais, mas não é mais. o tipo de análise é a mesma coisa, velho. Não importa se é Não atacante, é se não, eles irmão. sempre vão tentar buscar o cara melhor naquela posição, velho. E eles ouviram uma coisa Ó, no Douglas e viram também no Vitor Roque. Acabou, velho. Os caras. eu acho que, tipo assim, eu acho que o Vitor Roque tem um potencial enorme ainda. Hum. Ele tem muito novo ainda, muito novo mesmo. Até porque foi comprado pelo Barcelona muito novo também. Então, ele tem um potencial enorme ali. Cara, vai acontecer isso de perder gol. Eu sei que não pode. Eu sei que a gente fala que não Oi, pode. só deixa eu entrar Mas no mesmo do jeito. detalhe. Deixa eu só entrar no detalhe aqui, Pode falar, Vitinho. irmão. Pode falar, irmão. Pode O, falar. o Barcelona não tem fama de ter um scout bom, velho. Quem tem é o Real Madrid. Quem compra jogador é o Real Madrid. O Barcelona revela. Diferente. Agora, o Barcelona não tem Isso, histórico de ver um jogador cara. futurístico ali, velho. Falar, nossa, esse cara vai deitar e rolar e comprar e dar Ah, certo, mano. Eles não têm fama disso, mano. não O, sei, mas o eles fizeram com o acertam. Eles Neymar. Não, acertam às beleza. Teve o vezes. Neymar e tal, que foi o último O aí. De Jong, Frank De Jong, o cara tava no PSV, fez um campeonato ali legal na Holanda, fez um campeonato legal na Champions League. O cara era novo e eles foram lá e tá lá agora, é Gosto do De titular Jong, mas indiscutível. gosto do De Jong, então concordo, mas assim, eu acho que são coisas diferentes. Eu tô falando de jogadores assim, revelação. O De Jong já tava sendo destaque lá na Holanda, né, que ele tava. Ele já tava sendo Uhum, destaque ali. PSV, Ele se já eu não me tinha um engano. nomezinho. Já tinha um nomezinho ali dele, tipo, rolando na mídia, pá. Já tinha os lances dele. Vitor Roque, a gente tá falando de times assim. Porque assim, beleza, a Holanda, eu não acho que tem um futebol melhor que no Brasil, não acho. Mas tá na Também acho que Europa, não. tá na Europa, tem muito mais mídia. Agora, para os caras olharem mais pro Brasil é mais difícil, né? É mais fácil olhar pros times da Holanda lá, do PSV, do que olhar pro Atlético Paranaense. Eu E acho, não sei se você concorda comigo, Mohan, mas eu acho que o nosso futebol aqui é muito valorizado.
muito valorizado lá fora, eu acho que é muito valorizado. Valorizado? Porque Sei, mano. valorizado, Eu porque acho que só eu vou alguns te dar um times, exemplo. mano. Eu vou te dar não, com Eu certeza. acho que Não tô tem falando que o eu acho que Barcelona tem vai virar um certos Vitória da então, Bahia, eu não tô acho que falando tem isso. certos times, por conta dos empresários, que conseguem fazer ótimos negócios, tem bom relacionamento com o empresário, e aí esses empresários levam, que é o caso de Palmeiras, o São Paulo também tem muito disso. Eu acho que nem o Flamengo, beleza, vendeu o Paquetá e o Vini Júnior, mas nem acho que o Flamengo tem esse networking Renier, assim, sabe? Que qualquer. O Palmeiras não. O Palmeiras e o São Paulo, qualquer moleque que lança. Que nem você falou pra mim. Eu vi alguns jogos do Luigi. Aí você falou pra mim: o Luigi já tá sendo ventilado de eu 180 ia chegar milhões. eu ia chegar nesse ponto, eu ia Como chegar nesse assim, ponto, eu ia mano? chegar nesse cento e ponto. oitenta milhões, velho. O, Eu ia chegar exatamente nesse O ponto, irmão, eu ia Corinthians tá chegar lutando exatamente pra nesse vender o ponto. Breno Bidon, que eu tenho minhas ressalvas com o Breno Bidon, mas o Breno Bidon literalmente tem 1 ano de profissional com o Corinthians, 1 ano de profissional, e ele, por mais burrada e alguns defeitos que você vê nele, que eu até tava brincando no chat, que ele tem ele tem 90 de passe, 90 de condução, 10 de finalização, sabe? Tipo assim, tem umas coisas, ele não tem muita velocidade e tal, tem umas coisas que você dá umas ressalvas no Breno Bidon. Mas ele tá 1 ano já no profissional do Corinthians. 1 ano, cara. Falou tudo. E o Não, eu Corinthians concordo até agora plenamente não com veio, você, tipo, porque 200 milhões. Aí esse Luigi já tá com uma proposta de 180 milhões. Como assim, velho? o cara tem nenhum jogo completo no Que profissional, é irmão. O isso, Luigi mano. não Que tem é isso, nenhum velho. jogo completo Bom no profissional. jogador. E Bom jogador, ele é mas bom pera lá. jogador, Mas pera mas lá. exato, espera, né? Eu também concordo com você. Um outro exemplo também que eu vou trazer, irmão, foi o do Riquelme. O Riquelme não tem nenhum jogo pelo profissional, só jogou o sub-20 e já recebeu propostas de Liverpool e Tá PSG, louco, mano. aonde Isso o aí é Palmeiras já empresário, mano. recusou. Isso é empresário, velho. Já Total, mano. recusou, já. Não que o moleque não seja bom, mano. Não me entenda, mano. O moleque pode ser bom. Mas a questão é, Não, isso eu daí acho é ele bom, eu acho ele empresário. bom. Isso daí é empresário. Os empresários têm um bom relacionamento com o Palmeiras. E aí, provavelmente a Leila deve dar prioridade pra esses caras. E os caras ficam trazendo. Porque, mano, não é possível. O Corinthians, toda hora que ventila, ou é no máximo um Aston Villa, mas eu nunca vi negócio com Aston Villa, mas no máximo que ventila é um Aston Villa. É sempre a mesma coisa. É Rússia, que é o Zenit, Zenit, ou o onde Shakhtar, buscou o até um tempo Yuri. atrás era o Shakhtar Donetsk. Então, Sim, assim, o Corinthians sempre é esses times assim, velho. Mas por quê? Primeiro, vamos lá. O Corinthians deve os 4 principais empresários do Brasil, sim. Bertolucci, aquele outro lá que tava André dando Cury, né? André Cury, esse daí, os 4 principais ali, o Corinthians tem dívida com esses caras. Os caras não querem fazer. Os caras não querem fazer negócio com o Corinthians. Essa é a questão. E com o Falou Palmeiras tudo, não. O irmão. Palmeiras é diferente. Os caras querem fazer negócio com o Palmeiras, mano. Essa a questão, velho. Eu acho que a questão que você falou aí, que você trouxe de dívida ali, né, é uma parte onde o Corinthians está sofrendo bastante atualmente, e eu acho que isso afasta sim também. Eu vi uma entrevista, eu não lembro de que presidente falando para não fazer negócio com o Corinthians, porque o Corinthians não Tá paga. louco, velho. Então, cara, um presidente de um time mandar uma entrevista dessa é muito forte. Eu sinto que é muito forte para um time receber isso, sabe? Sim. Porque vamos supor, eu sei que é muito difícil, mas vamos supor que alguém não conheça o time do Corinthians. Vamos supor, eu sei que é muito difícil, Uhum. mas vamos supor que algum presidente não conheça o time do Corinthians e o Corinthians chega para contratar. O cara escutou essa entrevista, não vai querer Já fazer, era. porque ele não É, conhece o Corinthians e ele escutou aquela entrevista, entendeu? Eu acho que essa parte que você falou ajuda muito para contribuir com isso que você falou. sim. Bom, então foi um bom jogo do Palmeiras, consistente, tirando o Vitor Roque perder aquele gol ridículo, né? E Perfeito. eu Isso vi aí, um irmão. lance do Perfeito. Lucas Evangelista. Cara, os caras estavam até comentando. Duvido que o Daronco deixaria o jogo correr no lance do gol lá do Estevão, né? Que ele sofre a Foi falta, absurdo, mano. levanta, né? Evangelista. O cara, eu tava comentando ontem, irmão. Eu tava comentando ontem. Cara, o cara driblou com a mão. O cara recebeu a falta, pegou a bola driblando Ele com a bateu mão, rápido, né? né? Na verdade, Virando é. e Ele tocou, e ele tocou pro bateu. Estevão. É. Isso tocou pro Estevão. Aí os caras estavam Eu falo falando, que eu ele duvido driblou que o porque ele Daronco recebeu a falta, pegou a pegou e bola, bateu tocou. rápido, né? Aí os caras estavam falando, duvido que o Daronco deixaria o jogo correr desse jeito, né, velho? Não deixaria jamais. Não, não deixaria. Não Não, deixaria. Não deixaria e não dá jamais. nem pra zoar, tipo, falar, nossa, o juiz tá a favor do Palmeiras. Tipo assim, é um negócio que era o certo, né? O jogo tá correndo ali, você deixa rolar, né, mano? Tem como.
Cara, irmão, foi mais, pra mim, foi mais do lista de pegar a bola, cobrar uma falta rápido do que algum erro do juiz. Sim. Ele recebe a escuta. Na hora que ele recebe e cai, ele já pega a bola na mão, giro e toca, porque ele coloca a bola no parada e toca a bola pro Estevão. O Estevão vê o goleiro lá dormindo e dá. Então, Sim. cara, eu acho que é mais mérito do Evangelista do que algum erro de juiz, assim, alguma coisa. Sua voz falhou um pouquinho pra mim, não sei se eu tô usando muito a CPU aqui, velho, sei lá. Mas vamos falar do Corinthians agora, né, Vitinho? Porque o jogo foi tenebroso. Tenebroso, já falamos do Palmeiras aí. E o Corinthians jogando em casa. Vou falar um pouco do que eu vi do jogo. Não sei se você chegou a ver os melhores momentos? Só vi os melhores momentos. Não cheguei a assistir, mas vi os melhores momentos, sim. Meu Deus, mano. Ah, cara, o que falar, né, mano? Primeiro, já começou tudo errado. Quando eu vejo o Léo Maná de titular pelo Corinthians, já me dá um desespero, velho. Ô moleque desgraçado, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano do céu, ô, juro, velho. Hoje eu não tô com físico mais pra isso, mas antes eu sempre joguei lá na várzea, ali no campo, de lateral direito, mano. Sempre, velho. Cara, eu posso dizer que eu sou melhor que o Léo Maná, mano. Juro, velho. Posso não ter o físico, correr igual ele. Posso não aguentar o tempo que ele aguenta. Mas, cara, apareceu uma mensagem aqui no meio da tela aqui, velho. Pode aparecer, posso não correr o mesmo que ele, mas eu sou melhor. Mano, eu cruzo melhor que o Lamaná, velho. Eu juro. Eu dou passe melhor que o Lamané. Maná. E o pior, mano. Você chegou a ver o lance dele com o Andilleri, velho, no meio do jogo? Que ele trombou com o Andilleri? Cara, eu não vi o lance, irmão, mas me falaram. Falaram que foi absurdo. E Não ele, vi, não cheguei a ver o lance. e ele comeu vivo o Andilleri, mano. Como se ele tivesse na razão, velho. Tipo assim, um lance. Deixa eu ver se eu pego aqui, Caraca, mano. moleque novo. Novão, mano. Caraca, tem que chegar no sapatinho, cara. Moleque tem que chegar no sapatinho, cara. Se liga, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui o lance do Léo Maná com o Andilleri, mano. Pra você ver a bizarrice. Não, e você vai ver, ó. Andilleri e Léo Maná. Mano, é uma das coisas mais bizarras que você vai... Olha isso, deixa eu mostrar aqui pra você. Tô colocando aqui na tela pra nós. Você não consegue ver, né? Porque... Deixa eu tirar o som aqui também. Você não consegue ver porque eu não tô te compartilhando com você, né? É. Deixa eu compartilhar aqui pra você essa bizarrice, velho. Só pra você ver isso aqui, mano. Vê se você consegue ver aí. Tá. Consigo. Olha isso, mano. Tirei até o som aqui, velho. Olha isso. Andillieri inteiro na bola. Inteiro. Vem o Léo Ele tá indo Maná. por baixo, ele tá indo por baixo. Ó, os vídeos que os caras têm, ó, do Léo Maná, ó. Os caras falando que ele sentiu a pressão e tal. Mano, olha o desespero desse moleque. Você tá vendo esse espaço, mano? Mano, olha isso, velho. Erro de domínio. Ele joga com medo. Olha. Ele não consegue chutar no cara, mano, a bola pra sair. Não, mano. Não é possível, velho. Aí ele até fez uma boa jogada, beleza. O Bidon chutou horroroso. Olha isso, velho. Cara, Ele se treme todo, mano, pra jogar, velho. Olha os cruzamentos dele, mano. É um pior que o outro, mano. Ele não consegue proteger. Cara, não é possível que eu sou tão louco assim, velho. Ele é muito ruim, mano. Fraquíssimo. E, cara, ele tem muito... Olha o lance. O Andilleri inteiro na bola. Olha ele reclamando com o Andilleri, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não, juro, mano. Ele tá por baixo, É de cara, perder a cabeça, velho. Ele nem subiu na bola, ele ficou tá bravo ainda, mano. Não, velho, não dá, mano. Não dá. Não, horrível, tá horrível. E ainda Acho que deram... o Corinthians ontem deixou a desejar mesmo. Aí você não dá pra entender o SofaScore, né, Vitinho? Porque o SofaScore deu 6.7 pro Léo Maná e o SofaScore deu 6.4 pro Bidon, que fez uma partida horrorosa, diga-se de passagem, mas pelo menos o Bidon finalizou no gol 2 vezes, se eu não me engano, uma de perna direita e outra de perna esquerda, e deu uns passes ali ou aqui, né? Mas o SofaScore tá louco de dar uma nota maior pro Léo Maná do que o Bidon, velho. O Léo Maná é muito ruim, mano. Aí junta
Aí, beleza, é o que eu falo. Ó, é que você não tá vendo aqui. Eu abri o SofaScore pra botar aqui na tela pra nós, mano. Não sei se você consegue ver, né? Quer que eu compartilhe a tela pra você ver ou Por eu vou te favor, por favor. falando? Pera aí. Tanto faz, pode me falando, irmão. Não tem Ah, problema não. compartilhei aí pra você ver. Mano, se liga, velho. O... o Corinthians, eu não ligo quando você tem cara. Eu acho que todo time tem que ter uns cara ruim. O cara ruim não tem problema. Todo time tem cara ruim no banco de reserva. Não tem problema, cara. O que não dá é pra você colocar 3 cabeças de bagre no mesmo canto junto. Tá ligado? Porque aí não vai sair nada. Então, tipo assim, o Léo Maná com o Carrilho aqui pela direita é compreensível, porque o Carrilho é bom de bola, é craque, mano. O cara sabe jogar bola, mano. Então, assim, ele Vai se. sustentar ele ali, né, irmão? Exatamente. E outra, esse cara tem que ser inteligente, o Léo Maná. É só jogar com raça, que a técnica deixa que esse cara faz aqui pela direita. Joga com raça, joga sujo, tipo, dá os carrinhos, joga pra fora, não tem problema. Aí você fala, beleza, que nem o outro lado esquerdo. Andilieri, Bidon e Kaká. De boa, mano. O Kaká é ruim? É. Mas o Andilieri é bom, o Bidon é bom. Você pode juntar o cara ruim com 2 cara bom ali. O que não dá é que você olha esse lado direito aqui, beleza, o André Carrilho é muito bom de bola. Só que aí tem o Léo Maná e o André Ramalho, velho. Esse não marca e esse não marca. Como que você quer jogar bola, velho? E eu acho que a primeira finalização do pessoal do América, se eu não me engano, que o Hugo fez uma bela defesa ali, eu acho que foi pelo lado deles, Do lado se eu não me deles, engano. total, Que o mano. cara, que o cara pegou, parou e ainda foi bater colocado. Uhum, Cara, ali se o Hugo não faz a defesa ali, já ia ser complicado pro sim. Corinthians, hein? Cara, mas não tem. Assim, não, o Léo Maná, não, assim como o André Ramalho, a única coisa boa que salva do André Ramalho é que ele dá umas enfiadas de bola de cinema, velho. Ele dá uns passes que eu falo, mano, impressionante, velho. De perna direita, de esquerda. Mas ele não sabe marcar, mano. Bota esse cara de volante, mano. Se você bota esse cara na do Maicon, eu acho que ele seria um bom volante, mano. Porque o volante não precisa. Tipo, o volante pode tomar umas bolas nas costas, porque o zagueiro vai marcar. Agora, o André Ramalho, velho, não tem cabimento na É zaga, mano. zagueiro, é o último Não cara. tem É o cabimento, velho. último cara, né? Não tem cabimento. É o Mas último assim, cara. cara, jogo do Corinthians. O que, que eu posso falar desse jogo do Corinthians? O Corinthians começou bem. Não sei se você ficou sabendo, teve uma paralisação por causa do. O árbitro paralisou porque tava com problema no equipamento. E aí ficou, Fiquei sei lá, sabendo, mano, uns 8 minutos parado o jogo. 5 minutos, sei lá. fiquei sabendo. Fiquei Então, sabendo. Mas eu fiquei sabendo também que teve os. É que eu acho que deve ter acabado, deve ter diminuído, né, a pressão que o Corinthians podia estar. então, Mas eu fiquei isso que eu ia sabendo que falar. teve os acréscimos, né? Os acréscimos Sim. ali foi 8 minutos também, Não, a questão não foi nem o certinho. tempo. A questão foi que o Corinthians jogou bem até essa parada do árbitro aí, velho. Com um erro. Tava bem o Corinthians. Sim, de verdade, Entendi. mano. O Corinthians tava bem. O Memphis, todo mundo fica xingando ele, porque às vezes ele quer tocar. Porque é outra coisa que me irrita muito do pessoal que reclama dele. Que a gente percebe, o pessoal reclamar do Memphis, a gente percebe como a assistência não é valorizado, mano. Vale muito mais o gol do que a assistência. O cara pode dar 20 assistências no ano, mano. Mas se ele tiver 20 gols, ele é muito mais valorizado com os 20 gols do que a Com assistência. certeza. Mas E com aí, certeza, todo com mundo certeza. fala que ele tem que ser mais fominha, que ele tem que chutar no gol. Ele chutou, não sei se você viu o lance do gol. Ele pegou, ele podia ter tocado o Carrilho, tava livre. Sim, Livre na eu vi, eu direita. vi. Ele pegou, Eu vi os chutou, melhores momentos, eu vi. fez o gol. Não, tá de boa. Eu acho que assim, tem gente que reclama do Memphis, que às vezes ele quer dar um drible a Cara, ele deu uma bola mais pro Yuri Alberto, cara, também. E o absurda. Yuri Ele Alberto mandou até que uma chutou bola, bem, é. sim, meu, absurda aquela bola que eu vi ali É, nos melhores momentos. Eu enfiada de pensei que tinha bola. sido gol naquela hora, mas eu vi que não foi, que o Yuri chutou pra fora. Mas, É, cara, essa que jogada enfiada foi de boa bola. Ele mesmo. driblou um ali no meio campo e deu um toque Enfiou por pro trás Yuri do Alberto zagueiro, é, por abrindo, assim, dentro, ó. é. Uhum. Isso, exato, cara. Um bolão, bolão por dentro ali. É, então, ele jogou. Eu acho que ele jogou bem. Quem reclama do Memphis, assim, cara, eu acho que é gente que não merece ter um cara do nível do Memphis. Porque, mano, o cara, assim, o pessoal reclama, às vezes ele dá um drible a mais do que. Cara, o Memphis Depay sempre foi isso, velho. Quem acompanha o Memphis há muito tempo, tipo assim, que vê jogos na Europa, ele sempre foi isso, mano. Que nem ele tentou. Eu até acho que foi desnecessário. Ele tentou uma jogada que ele tem um lance que todo mundo bota nos replay aí, velho. De highlight do Memphis. Que ele deu um chapéu de costas. Lembra daquele chapéu do Soares que ele dá de 3 dedos assim, ele já vira? O Memphis tem um drible desse que ele fez
Acho que no PSV, velho. E ele tentou ontem de noite. Ontem de novo. E ele errou. Ele até pediu desculpa na hora, ele levantou a mão, pediu desculpa e tal. Ele errou, ele tentou fazer essa jogada de efeito. Mas era começo de jogo, o Corinthians estava bem no jogo. Então, assim, cara, ele sempre foi desse, mano. Não é, tipo, de hoje. Inclusive, eu tô com a sua câmera errada aqui. Agora tá certo. Não é de hoje, mano, que o Memphis faz essas coisas. Ele sempre fez, a vida inteira ele fez esses lances de efeito. Cara, ele tem um gol do meio, antes do meio campo pelo... Quem que é? Também PSV, eu acho? Sei lá, mano. Mas ele tem um gol do meio campo também. Ele sempre foi de fazer isso. Então, realmente, com o Corinthians, ele faz essas coisas. Mas eu acho que ele é o menos... Ó, se eu botar uma lista de quem eu quero reclamar desse jogo aí, de preguiça, de nhaca... Cara, o Memphis e o Maicon, junto com o Martinez ali, pra mim estão no final da fila, velho. Tipo assim, eu não tenho nada pra reclamar. O Maicon já me fez passar raiva pra caramba, né, velho? Mas ontem ele foi bem, mano. Ontem ele foi bem, jogou bem. O Martinez, enquanto tava em campo, ele tava bem, tava mordendo pra caramba. Agora, cara, reclamar. Eu vi muita gente. Que é um saco aquele Twitter, mano. Vi muita gente reclamar no Twitter do Memphis, velho. E o jogo do Corinthians foi isso, Eu mano. acho que na minha opinião, assim, eu acho que o pessoal que reclama, assim, do Memphis, eu acho que o pessoal espera muito mais dele. Eu acho que o pessoal coloca faz um endeusamento, eu não sei nem a palavra, endeusa Endeusamento, é. ele muito, sabe? Aham. Isso, e aí, tipo, o pessoal espera que ele, cara, resolva tudo, e não é assim, cara, não é assim. O Sim. cara vai errar, o cara vai acertar, o cara não é Deus, É que o então pessoal ele vai errar confunde também. E aí, salário com a performance. Tipo assim, eu entendo que o cara ganha um salário exato, alto, ele tem que exatamente, performar. Mas se ele tá dando assistência ou fazendo gol, eu tô feliz, mano. Ele tá performando. O que eu acharia estranho é exato, ele ficar 10 jogos sem dar uma assistência, que é o que a gente reclamava do William, do exato. Corinthians. O William, tipo assim, você via no jogo, eu já vi muito. Eu acho que foi o ano que eu mais fui em Itaquera. Foi quando tava o William, Roger Guedes, Juliano e tal. Eu acho que eu devo ter mais de 20 jogos no ano, mano, em Itaquera. Cara, e eu vi o William, eu sempre discutia com o pessoal, mano, vocês não estão vendo, mas, cara, vocês vão ver. O William corre pra caramba, o William, mano, tá o jogo inteiro correndo. Só que o cara, ele corre, corre, corre. E, tipo, tinha muita jogada do Corinthians, gol do Corinthians, que há 4 toques atrás foi por causa que o William driblou 2 e ele clareou a jogada. Sabe coisa que não vai pro SofaScore? Tem coisas que não vai pro SofaScore. Sei, Tipo, um passe longo do zagueiro que achou o cara do outro lado. Aí acontece 3 jogadas, mas ninguém lembra do passe longo do zagueiro e fala, pô, mano, o cara clareou a jogada, o time tava tal, ele clareou. O William tinha muito disso. Só que ele ficou uns a 20, 30 pré-assistência, a famosa jogos. pré-assistência. Ele ficou uns 20, 30 jogos na pré-assistências, sem contar assistência e gol. E aí pegou e aí falou, e eu concordo também, pelo salário que era do William, cara, você não tá produzindo. Então uma coisa é isso. Agora, o Memphis, todo jogo, ou ele dá uma assistência, ou ele faz o gol. Ou ele dá uma assistência, ou faz o gol. E quando ele não dá assistência ou faz o gol, se você pegar os highlights, cara, deve ter 1 ou 2 jogos, ou vai, no máximo 3 jogos do Memphis no ano não, desde que ele chegou no Corinthians, que tipo assim, você pega os highlights e você não vê nada dele. Tipo assim, cara não deu passe, não deu assistência, ou uma possível assistência, ou um possível gol, que ele não pegou na bola. São Tipo, o cara poucos jogos, sumido do mano. jogo, né? Mano. São poucos jogos que aconteceu isso, né, mano? Inclusive, teve um jogo Corinthians e Palmeiras. Lembra o da cabeça de porco lá, o Corinthians e Palmeiras, que foi 2-0? Não, desculpa. Sim, lembro. Foi 2x0, Infelizmente. 2x0, 2x0. Então, eu tava no Infelizmente, lembro. estádio nesse jogo, velho. E esse jogo foi um dos jogos que o Memphis não apareceu nas estatísticas. Ele não deu nem passe pra gol, e ele não deu nem assistência e nem fez gol. E simplesmente, se você pega os highlights, tem umas 3 jogadas que ele dá o gol pro Yuri, mano. Um dos gols que o Yuri perdeu, que ele deu de cavadinha, se eu não me engano. Não foi o que ele deu de cavadinha no Everton. Foi um outro que ele saiu na cara do gol do Everton, que ele perdeu também. Nesse jogo aí, não sei se você lembra, que foi uma bola longa pro Yuri. O Yuri, não sei como ele deu de letra pro Memphis. E o Memphis deu tapa no corredor pro Yuri. E o Yuri saiu, ele e o goleiro, mano. Se o Yuri tivesse feito gol, ia ser assistência do Memphis. E ele apareceu, mas Sim, com assim, no certeza. final do jogo ele não tinha nenhuma estatística. Então, assim, são poucos jogos que o cara não aparece, tá ligado? O cara aparece. Sim, Agora, o sim. pessoal confunde achando que só porque ele ganha 4 milhões e o Corinthians paga, por mais que pague 40% do salário dele,
os caras acham que o cara tem obrigação de fazer... Cara, ele não é o Neymar 2012, mano. 2011, velho. Ele não vai fazer... Neymar resolveu tudo. ele não vai fazer hat-trick todo jogo. O pessoal confunde muito isso. O cara confunde que dentro desses 4 milhões tem venda de camisa, tem o marketing que o cara traz, tem... Cara, o Memphis Depay tem mais seguidores do que o... Talvez se o Corinthians e o Palmeiras juntos, mano. Ou quase isso. Ele tem mais seguidores, mano. É a mesma coisa quando você traz o Pogba, mano. É tipo... Tem um bagulho muito a mais por trás. Não é só o futebol, tá ligado? Tem o próprio... O Santos trouxe o Neymar, o Santos tinha 3 milhões de seguidores no Instagram. Hoje tá com quase 8, mano. Vai falar que é por causa do Santos? Não é. Então, tudo isso tá englobado, mano. O salário do cara tá englobado nisso tudo, entendeu? Não é só futebol. Sim, Concordo sim, que ele tem que responder no futebol. Mas não é só futebol, entendeu? E o jogo do Corinthians, só com pra certeza. resumir, o jogo do Corinthians foi isso. Depois disso, o segundo tempo também o Corinthians não existiu. O Dorival falou uma besteira danada. Falou que na entrevista que o Corinthians melhorou no segundo tempo. Loucura, velho. Loucura, mano. Loucura, mano. E... Cara, o jogo do Corinthians foi isso. Depois que saiu o Martinez, também entrou o Charles. O time perdeu totalmente a intensidade. Mas o que mais me irritou não foi força de vontade e tal. O que mais me irritou foi ver o América de Cali tocando bola pra lá e pra cá. E o Corinthians não mordendo. Isso irrita qualquer torcedor, velho. Quando você tá precisando de um gol e os caras não mordem. Não sei se eles não tinham físico pra isso, mas... O pessoal tá jogando, o Corinthians tá jogando em casa, né, irmão? Não É. pode deixar, não pode. Pelo amor de Deus, não dá pra deixar, não. Uhum. E o América de Cali, cara, Mas, você concorda? Não, falando agora, o Vessone veio, trouxe uma aspas muito forte, velho, esses dias. Eu acho que hoje que ele trouxe, que eu li no Twitter. Ele falou que o grupo do Corinthians na Sul-Americana. Vou abrir aqui pra você. A tela tá compartilhando, né? Você tá vendo aí, né? tá. Ele falou que o grupo do Corinthians é. Deixa eu ver se eu pego aqui. É mais forte, o grupo do Corinthians Sul-Americana é mais forte do que o grupo do Flamengo na Libertadores, velho. Ele falou isso, mano. E ele deu as explicações, mano. Ele deu as explicações por quê. Ele disse que... Será que eu consigo abrir os dois aqui, Vitinho? Aqui, Irmão, ó. mas comentando o que ele falou aí, o Flamengo tá numa situação difícil ali também, tá? Porque tudo bem que vai ter 2 jogos em casa agora, mas ele vai precisar ganhar os 2, porque tá com 5 pontos e os outros 2 primeiros tá com 8. Então Sim. eles estão com 3 pontos na frente do Flamengo, né? Aham. Ó, Vitinho, só pra você saber aqui, ó. Tá bem. Huracan. Grupo do Corinthians, né? Huracan. Vamos lá, Clube Atlético Huracan. Tô pesquisando aqui. O Huracan, no campeonato argentino, ele é o 4º colocado no campeonato argentino, com 16 rodadas. E o América de Cali, você sabe que é o Primeiro, né? primeiro colocado. Agora vamos pegar a Libertadores aqui do Flamengo, velho. Eu achei forte as aspas dele, mas aí ele deu umas informações ali que, ó... Faz sentido, se você olhar pelo campeonato nacional de cada um. Então a gente tá falando, ó, o grupo do Corinthians tem o grupo do Corinthians tem o líder do campeonato colombiano e o 4º lugar do campeonato argentino, certo? O grupo do Flamengo tem a LDU. Como que tá a LDU? Você sabe como que tá? Vamos ver aqui. Não faço ideia. Sexto. Não faço ideia. Mas LDU é o 6º no campeonato equatoriano. É equatoriano, né? acho que é. Quito, Equador. 6º no campeonato equatoriano, a LDU. E aí você fala, o equatoriano é mais forte do que o argentino? Será? Não é não. Não é. E mais do que o colombiano, é? Acho que é, hein? Tem bastante time bom, Pô, velho. então, aí eu acho já que é um pouco. E o Central Córdoba é simplesmente o 11º no campeonato argentino, velho. O Central Córdoba é o 11º no campeonato argentino. Cara, faz sentido o que ele falou, mano.
Faz sentido. O grupo do Flamengo é É, mais fácil que o do faz Corinthians, né? sentido. Faz sentido, mas você tem que concordar, irmão, que o Corinthians é o time mais forte da chave e o Flamengo é o time Sim. mais forte da chave. Eu acho que os dois Decepção times pros dois, estão já. deixando a desejar, tanto o É. Flamengo, exato, tanto pro Flamengo quanto pro Corinthians. Concordo com as aspas dele, mas só que, pô, mesmo o grupo do Corinthians sendo mais difícil que o do Flamengo, acho que a obrigação do Corinthians era estar em primeiro naquele Sim, grupo. Obrigação, muito mais forte do que qualquer um time ali do grupo. verdade. Ô, pra terminar. Um ponto também, irmão, que eu queria até comentar, me engano, o Corinthians empatou com aquele Racing em casa, ou ganhou de 1-0, não lembro. Mas, pô, esse Racing aí era time pra golear, sabe? Isso é Sim. time pra fazer 5 gols pra cima. É, Porque esse, esse esse time Racing é do ruim, Racing velho. aí que o Corinthians pegou no grupo. Então, é É, o péssimo, é Corinthians ganhou. O péssimo. Se Corinthians eu não me ganhou com o gol engano, o do Huracan. Romero. Ah, é, 1-0, né? É. Então, eu acho que já era um jogo ali que era pra golear. Por exemplo, o Huracan, quando pegou esse time, nada, foi goleado. Uhum, Então, acho que o Corinthians também deixou esses pontinhos vazarem, sabe? Eu acho uhum. que tanto o Flamengo quanto o Corinthians estão em um grupo ali que os dois tinham capacidade e força para com certeza estar em primeiro e muito em primeiro, muito, Sim. muito em primeiro. Não, eu concordo também. Ô, pra terminar aqui, Vitinho. Grupo A. Estudiantes Universitar. Botafogo e Carabobo. Botafogo em terceiro lugar. Você acha que o Botafogo passa nesse grupo? Consegue ver aí? Eu não sei, eu não sei se o consigo. Eu não sei se o Botafogo, irmão, tem jogo em casa ainda. Se Uhum. os outros dois jogos forem em casa do Botafogo, eu acho que eles têm chance de passar sim. O Botafogo pega Estudiantes em casa e Universidade em casa. 2 jogos em casa. Tapetinho. Eu Grupo. acho que capacidade de Tem passar sim. chance, tem chance. Grupo B. Aqui não tem nenhum brasileiro, né? Mas eu acho que é capaz. Acho que vai. Eu acho que continua isso daqui, velho. Eu acho que hoje tem jogo, né? Deles. Do River, Independente Del Valle. Eu acho que passa Uhum. River e Independente Del Valle aqui. O Flamengo são 2 jogos Concordo. em casa, velho. Você acha que o Flamengo passa? Acho que passa, né, mano? Ah, Passar, passa, né? que Mas não sei se pergunta, em que primeiro, pergunta, né? que pergunta, cara. Ah, irmão. Cara, eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Eu acho que o Flamengo não passa, não, mano. Caramba, velho. Aí eles demitem o Guardiola, né, velho? Guardiola Mirim. De Aí. acordo com a imprensa aí, vão demitir o melhor treinador dos últimos tempos É. brasileiro que já existiu na face da Terra. E estavam pedindo o cara na seleção, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Jesus, velho. O grupo D. São Paulo aqui o São Paulo já era, né, mano? São Paulo já passou, velho. Aqui o São Paulo já tá só saldo de gols que tira o São Paulo ali, bem complicado. Então, São Paulo não tá classificado, mas São Paulo já tá classificado já. Já era. Aqui, grupo E. Fortaleza surpreendendo, hein, cara? Eu não achei que o Fortaleza ia surpreender. Apesar que Fortaleza tomou. Ganhou, né? Ganhou de 4-0, né? Quem tomou a surra foi o Bahia. Ganhou. Ganhou, o Ganhou de Fortaleza. 4-0 do São Paulo. Então, aqui o Fortaleza vai passar junto com o Racing, com certeza. Grupo F. Eu falo que é a Copa do Brasil isso aqui, Vitinho. Grupo F, Bahia e Internacional. Isso daqui pra mim é surpreendente, mano. Apesar do Bahia ter tomado uma surra, que eu acho que hoje o Inter ganha, né? Do Atlético Nacional, talvez. Não sei. Mas eu acho que o Inter ganha do Atlético Nacional hoje. O Inter vai acabar passando o Também acho. Bahia. Mas o Bahia, vamos ver. Bahia joga fora. 2 jogos fora. Ixi, aí complica o Bahia. O jogo do Bahia é esse daqui, Eu ó. acho, Atlético Nacional e Bahia. Porque o do Inter eles não vão ganhar eu lá no acho, Beira-Rio. minha opinião passa Internacional. Acho que o Eu Bahia também fica de acho. fora. Bahia já fez uma bela Libertadores pelo Sim, time, pela tradição que ele tem, já fez uma bela Libertadores ali. Mas eu acho que quem passa é Internacional e Nacional. também acho. Grupo G, Palmeiras C. Aqui já era também. O Palmeiras tem 12, né, velho? Não adianta. Tá com a melhor campanha, né? Não acredita. O Palmeiras, melhor campanha da Libertadores, que se ele continuar com esse 100% aí, decide todos os jogos em casa, né? Uhum. Então, manter esse foco aí, né, na Libertadores e também não
pô, se terminar a fase de grupos com 18 pontos ali pra ninguém conseguir alcançar, eu acho que a segunda melhor campanha, se eu não me engano, eu tô olhando aqui também, é a do São Paulo, que Uhum. tá a 10 pontos, né? Então, Nossa, o 2 Palmeiras pontos tem ali de 2 jogos em diferença. casa ainda, velho. Meu Deus. Isso. E aí é o que eu falei, irmão. O Palmeiras tem que aproveitar, tem que fazer a melhor campanha pra decidir tudo em casa, porque o São Paulo tá com 10 pontos, e então um jogo que o Palmeiras perdeu e o São Paulo ganhar, já passa o Palmeiras ali. Pode crer. E o grupo H, o último aqui, também não tem brasileiro, né? Mas eu acho que. Não. Eu nem conheci esse time San Antônio aqui, velho, mas eu não faço ideia do que pode rolar aqui, Também velho. não ouvi falar. Ah, aqui eles fazem mais, Eu mais ou não ouvi menos. falar, mas eu acho que aqui Penharol e Vélez passa ali. É. Beleza, Vitinho. É isso. Campeonato Brasileiro. E depois a gente faz outro vídeo aqui pro canal. Falando um pouco sobre a rodada do Brasileirão, que eu não faço Ele vai estar legal ideia. de falar. Oi? O Campeonato Brasileiro vai estar legal de falar. Ah, sim, vai. É, pois é. Eu não faço ideia o que vai A ter rodada vai ser no. legal. Vai ser legal, né? Mas eu não faço ideia, Vai ainda não ser. cheguei a ver os times, assim, os jogos. Tem simplesmente um Palmeiras e São Paulo. Ah, é verdade, cara, e é bizarro, né, mano? Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, com ingressos baratos. É, Você vai? é. Cara, fica um pouco longe de ir lá pra Barueri, mas eu tô pensando em sim. É. É que, se eu não me engano, é domingo, Dia das Mães, cara. Aí Ah, é complica. verdade. Não. Ah, não é segundo jogo? Ah, não, o segundo é o Santos, que vai jogar no Allianz Parque. Que Segundo é o loucura, Santos. velho. Que loucura, mano. Que Que loucura. loucura. Falou tudo. Bizarro, né, mano? Deixa eu ver os jogos aqui. Cadê? Dá pra ver? Bizarro. Jogos. Eu tô procurando aqui também, mas eu acho que dá pra ver Aqui, sim. ó, já vi, ó. Fortaleza e Juventude. Vitória do Fortaleza aqui, na minha opinião. Grêmio e RB Bragantino. O Grêmio perde na Arena da Baixada pro líder, que vai ser o líder da rodada. RB Bragantino. O Grêmio perde do Bragantino, já Irmão, tô falando, velho. não perde, não perde. Jogando em casa, o Mirassol Grêmio e não perde. Grêmio tem Corinthians, velho. vitória. Com um monte de Corinthians ganha. ex-corintiano, velho. Mas e a lei do ex, velho? Tem até a lei do ex no gol. Não, O Corinthians ganha. Walter tá lá, velho. Corinthians ganha. Não. Corinthians ganha. Muito mais time que o Mirassol. Ganhou do Internacional jogando bem. Muito mais time que o Mirassol. O Corinthians ganha. Corinthians ganha fácil essa É, partida, eu acho. é fácil, você também força, né, velho? Ah, eu acho que é fácil sim, mano. Não tô forçando, não. Acho que é fácil. Infelizmente, pra mim, pô, o Corinthians podia pegar por exemplo, um Cruzeiro nessa rodada. Isso que seria legal. Seria pegar um Cruzeiro, um Santos, um Botafogo. Pô, isso seria legal. Não, Agora pegar o pegar o Santos é Mirassol, eu fácil. acho que o Mirassol. É verdade, você tem um Pegar o ponto. Santos é Verdade, o fácil. Santos tá fácil. Verdade, você tem um ponto. Mas, pô, eu acho que Mirassol vai brigar pra não cair, pô. Então, é jogo de 3 pontos. É, Se o Corinthians perder jogo de 3 pontos assim, fato. é ponto que vai lá Não na pode frente e vai fazer a perder, né? diferença. Deus me livre, não pode perder isso aí. Vitória e Vasco, velho. Vitória e Vasco. Já era pro É, Vasco? jogo, Jogo pro jogo Vitória, né? complicadíssimo também, viu? Jogo pro Eu acho Vitória. que Vitória. Acho que ainda Vitória ganha ali. Flamengo e Bahia. Rogério Ceni vai ganhar esse jogo, não é possível, velho. Acabou de tomar uma O surra, Rogério velho. Ceni nunca ganhou do Flamengo. Nunca Nunca ganhou ganhou? do Flamengo. Vai ganhar a Nunca primeira. ganhou do Flamengo. Vai ter que dar Cara, resposta. Tomou três a absurdo. um. Cara, eu fico impressionado, velho. O Rogério Ceni tem um bom time na mão, Bahia, ganhou do Palmeiras, o Palmeiras jogando no Allianz Parque, ganhou do Palmeiras, chega o Flamengo, o Rogério Ceni treme, não sei o que acontece, Cara, nunca ganhou do Corinthians, nunca ô, ganhou do Flamengo. tem uns jogos assim, Vitinho, que a gente fica. Que a gente vê claramente o ambiente, como que é, mano. Você bate o olho, Flamengo e Bahia. Tem duas situações aqui, velho. Que os dois foram envergonhados, assim, né? O Flamengo com o elenco que tem que empatar com o Central Córdoba. E o Bahia Não. tomar um 3 a 1 também. Cara, esse é o jogo, tipo assim, ou o Rogério quebra o satanismo por volta de tudo isso, velho. E ganha do Flamengo. E além de ganhar, que ele vai ter, ele vai restaurar o ambiente do Bahia, vai restaurar a paz mundial, ganhar do Flamengo e ainda colocar uma crise cinematográfica no Flamengo. Que eu já li hoje que eles estão em crise lá interna. Que os caras discutiram com o Felipe Luiz e tal. Então, mano, imagina se o Bahia ganha no Maracanã do Flamengo, velho.
Imagina se Ixi, ganha, velho. é, Seria coisa linda. Ao mesmo tempo, o Flamengo, se ganha do Bahia, já era. Volta tudo. Felipe Luiz, não sei o quê, papapá, Felipe Luiz. exato, E exato, no meio de exato. Falou dificuldade, o tudo, cara mano. volta tudo. É isso aí, velho. Falou tudo, É. falou tudo, falou tudo. Falou tudo. Não tem nem o que complementar você. Você falou tudo. Mas é isso, velho. Aí depois tem Sport Cruzeiro, carinha de que o Barleta vai acabar com esse jogo pra afundar o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tá bem, o Tomara, Cruzeiro parece tomara. que os caras se uniram ali. Depois do jogo contra o Flamengo lá, o técnico, nossa, coisa ridícula, mano. O técnico subiu no colo do Cássio. Eu vi isso aí, Parecia, nossa, gente do eu vi isso céu. aí. Calma lá, velho. O Cássio Quinta salvou, rodada mas do o Brasileiro. Cássio salvou o Cruzeiro contra o Flamengo. Salvou Fez mesmo. umas Fez defesas mesmo. absurdas. Fez Fez. umas defesas absurdas. É, jogo do Cruzeiro ganhar aí, né? É, Esporte também entra aí Sport na já mesma era, linha né? do Mirassol, eu acho. Eu É. acho que entra na mesma linha ali do Mirassol. Acho que briga pra não cair, né? Jogo bom, Galo e Fluminense, hein, velho? Fluminense e Atlético Jogo bom, Mineiro. jogo bom. Jogo Jogo bom. bom, O jogo. Atlético Mineiro tá horroroso no Campeonato Brasileiro, né? É Tá simplesmente. horroroso. Ah, melhor... ganhou o jogo passado, verdade. Então eles subiram, mas tava na zona Mas, de mas rebaixamento não deixa de até. estar horroroso, né? É, Mas não deixa de deixa de estar tá horroroso. horroroso, né, É. irmão? Vamos lá. Pelo Tinha time que esquecido tem, dele, pelo elenco que tem, é. os jogos que ele fez não foram convincentes, não. Uhum. E aí tem o Fluminense que tá bem, né, mano? O Fluminense tá no G4, não tá? G5. O Fluminense. Fluminense tá bem, o Fluminense tá bem. Aí, Palmeiras e São Paulo, o que, que você pode falar desse jogo? Rapidão. O que, que você acha? Cara, eu acho que clássico, é muito clichê falar isso, mas clássico é clássico, né? Então, mesmo o Palmeiras estando nessa crescente aí, nessa crescente boa, jogando bem, pô, não perde não sei há quantos jogos, né? Perdeu pro Bahia, mas vinha de 8 jogos invictos. Uhum. Então, tá numa crescente boa, tá jogando bem. Só que, cara, é clássico, mas pra mim, o favorito é o Palmeiras. É. Não tem muito como correr disso, não, cara. O Dito Palmeiras tem um isso. time mais forte. São Paulo tá desfalcado, se eu não me engano, tá sem o Lucas ainda, tá sem Não, o o Lucas Caleri, voltou, o Lucas voltou. então O Lucas voltou. vol Jogou o voltou, jogo mas passado, eu é. acho que ele não tem, Ah, mas ele não talvez tem, eu vem do acho que banco, sim. isso, exato, é isso que eu tô querendo dizer. Dito Mas eu isso, acho 2 que gols do Ferreirinha, velho. Pro Neto, pra felicidade é, do Neto. mas eu acho que Palmeiras e outro, Palmeiras líder, né, tem que aproveitar, cara, tem que Sim, aproveitar, é jogo de 6 pontos, né, falam que tem jogo de 6 pontos, esse aí. boa. Botafogo e Inter, eu acho que, aqui na minha opinião, o Botafogo não tá bem, velho. Não vejo Não, nada também acho demais que esse não. Botafogo. Os caras pagaram fortuna naquele Torcida Arthur que jogou no Bragantino e no Palmeiras, que eu acho horroroso ele. E horroroso é muito torcida forte, do mas ele não. Botafogo pedindo a cabeça do Renato Paiva, Mano, pedindo a cabeça do Renato esse Paiva. jogo vai ser no Engenhão, né? No Newton Santos. Vai, Os vai. 12 mil torcedores vão ficar malucos quando o Internacional fizer o gol, velho. Porque os caras não lotam É, todo estádio. mundo já. Só lota em jogo decisivo, né? Os caras não vai pro estádio, velho. E Santos e Ceará. Ha! Santos tem que aproveitar. Santos tem Aqui que é três. aproveitar. Aqui é hat-trick do Pedro Raul. Desculpa falar. Desculpa falar. Hat-trick do Pedro Santos, Raul. Crise no Santos, velho. Santos tem que aproveitar. Tem que aproveitar esse jogo. Tem que aproveitar esse jogo contra o Ceará, porque já tá complicado no campeonato. Eu vi uma comparação que em 2023, nessa mesma rodada, eles estavam na nona posição. Na nona posição com 11 pontos. E agora Ou em tem 2023, antes que eles foram 4. rebaixado. Eles estão com 4 pontos e na décima nona posição. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. O Santos vai ser rebaixado, velho. Olha isso. Derrota, vitória, derrota, derrota, derrota. Meu Deus do céu. O Santos vai ser É rebaixado com complicado. o Neymar. E o Neymar vai voltar contra o Corinthians, velho. Então, ó, olha a chance de acontecer. Pode acontecer do Santos perder esse jogo agora contra o Ceará. Não deveria perder, né, mano? Mas pode perder contra o Ceará. E pode acabar ir no jogo contra o Corinthians e ainda perder. Porque, ó, se eu não me engano, o jogo contra o Corinthians é em Itaquera, velho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Em Itaquera. Então pode ser que o Santos Ixi, não perca vai. também, venha de 2 derrotas. Aí, cara, Cleiton Xavier já vai com 4 jogos pelo time, ele vai estar com a corda bamba, velho. E aí vão Com querer chamar o certeza. Tite de qualquer jeito, velho. Com certeza, com Tá louco, certeza. mano. Falou tudo. Beleza, Vitinho. Nós volta então depois fazer outro vídeo. Fechou? Fechou? Fechou, irmão. Tamo junto, Fechou. irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela conversa, obrigado pela resenha. É É nóis. nóis. E segue. Quem tiver aí novo no canal aí, começar a seguir. Segue nós ali Por no favor, Instagram por também. favor. E deixa o like aqui no vídeo. É isso?
É isso. Compartilha também, né, irmão, pra todo Isso. mundo ver. É, tem É o meu nóis. outro vídeo deu até que boas visualizações, que eu falei do Dorival. Acho que deu 60. Começamos o canal agora, né? Tá bom, velho. Opa, tá Vai ótimo, crescer tá mais ótimo. ainda. Fechou? É isso. É Fechou, isso, irmão, é Vitinho. nóis. É nóis, tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto, eu que agradeço.